falando aos irmãos a respeito da série de reflexões que teremos sobre a Reforma Protestante e sobre o seu legado para nós cristãos. Quero continuar tal como na semana passada, a olhar para a Reforma por meio da atuação do teólogo Martinho Lutero, que é um dentre tantos outros teólogos da Reforma, mas de maneira inegável é aquele que inicia esse processo da Reforma. Depois de afixar as 95 teses, da qual eu pude refletir com a igreja na semana passada, Lutero ele afirma que o Evangelho é o tesouro da igreja e que aqueles que são os mestres da igreja devem proclamar e ensinar o Evangelho. Mas num período de 6 meses, pós ele afixar essas 95 teses na igreja, na porta do castelo de Wittenberg, ele afirma nas 28 teses conhecidas como as controvérsias de Wittenberg que a fé evangélica está em oposição à corrupção da igreja medieval. E ele afirma isso nas 28 teses nos seguintes termos: da teologia da cruz e a teologia da glória. Para explicar a teologia da glória, Lutero diz que ela é como uma escada, feita do esforço da razão, da tentativa de cumprir a lei, de praticar boas obras e também de, por meio dos sofrimentos e de dores, ter penitências no seu corpo e assim alcançar algo diante de Deus. E por meio dessa escada, espera-se encontrar Deus, se relacionar com Ele e estar salvo nele. Mas Lutero, ele aponta o equívoco mortal da teologia da glória, a impossibilidade, o problema dessa teologia ser verdadeira. Primeiro, Lutero, em suas 28 teses, afirma que o homem está morto. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 7, no verso 10. Diz assim: e verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida, esse se tornou um mandamento para a morte, porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Lerei Efésios 2:1, não precisa abrir. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O homem está morto. Ele não quer Deus. Ele está separado de Deus. Toda a sua vontade, toda a sua mente, todas as suas emoções estão cativas ao pecado. E por isso a lei decreta morte. O segundo ponto que Lutero afirma em suas 28 teses é que homens mortos não podem produzir boas obras. Homens mortos não podem produzir boas obras que o recomendem a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 64, no verso 5. Eu vou ler o verso 5 na parte B, que diz assim: eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. Como então seremos salvos? Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças são como os trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Não importa quão boa e quão aceitável a sua obra, a obra de justiça que você acredita praticar, possa parecer aceitável para você. Nenhuma delas te são recomendáveis a Deus, porque toda a obra que um homem morto em pecado, mau e podre pratica está contaminada, está manchada, está imunda pelo seu próprio pecado. Portanto, essa obra, ela já não é uma obra agradável a Deus e nem aceita por Deus.
praticar boas obras e tentar cumprir a lei se eles estavam mortos e por meio de suas obras não poderiam ser aceitos por Deus? Essa pergunta, ela pode ser respondida por todos nós aqui. Porque não é só o homem medieval, que é um homem morto em seus delitos e pecados e incapaz de praticar boas obras aceitáveis a Deus. Essa é a verdade que a Escritura diz a respeito de todos os homens, em todos os lugares, em todas as épocas. O homem da antiguidade, do homem medieval, do homem moderno e do homem pós-moderno. Todos os homens estão em uma condição de morte, incapazes de cumprir a lei de Deus e serem aceitos por Deus. Porém, a teologia da glória é a teologia dos homens, do mérito pessoal, da moral que é superior àquele bandido que você vê na TV, aquela mulher que talvez tarde da noite você vê na esquina vendendo seu corpo. Ela é superior talvez à vida do seu vizinho. Talvez a teologia da glória seja a sua teologia diante de Deus, o seu mérito. Acreditar que você vive uma vida que pode ser boa e agradável. Talvez não tanto diante de Deus, mas pelo menos diante dos homens e a seus próprios olhos. A teologia da glória também produz megatemplos, onde homens podem dizer, fui eu que fiz. Olha só, olha esse templo, olha essa igreja que eu fiz. Ela é tão grande, ela é tão conhecida, ela é tão reconhecida, ela é minha. A teologia da glória traz fama e ego aos homens, mas não traz nenhum conhecimento verdadeiro de Deus. E ela não salva os homens, nem pode. Por isso Lutero põe a teologia da glória diante da teologia da cruz, o único lugar onde se pode encontrar Deus e ser salvo por Ele. A cruz não é a escada dos homens, a cruz é a escada de Deus. É Deus vindo até os homens pelos méritos de Cristo e por sua obra. Leia comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, do verso 21. Iniciarei a leitura. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eu creio na revelação geral. Eu creio que os céus proclamam a glória de Deus. Eu creio que a grandeza e o mistério de toda a criação podem com certeza levar cada um de nós aqui a reconhecer que Deus existe e a crer nele enquanto Deus. Mas isso não quer dizer que nós o conhecemos. E tão pouco isso quer dizer que podemos ser salvos por eles. Porque o Deus que salva, o Deus que se revela, o Deus humilhado, sem beleza, sem glória aparente, está na cruz. Esse Deus é Jesus Cristo. A palavra da cruz, a teologia da cruz confunde os sábios, confunde os teólogos da glória e destrói as suas escadas. É escândalo, é loucura. A cruz mostra o Deus humilhado e nos humilha também, porque a cruz de Cristo é a cruz que deveria ser nossa. Então, o único meio de conhecer a Deus e ser salvo é olhar para a cruz e crer no que ela diz. Você não pode se salvar. Deus te salva em Jesus Cristo pelos méritos dele. Oremos ao Senhor.